Está no ar, um programa alegre e divertido. Vem com a gente porque está no ar. Tubarão Show, Tubarão Show. Boa noite, meus amigos. Começando mais um programa Tubarão Show para vocês nessa segunda-feira maravilhosa, 9 de junho de 2025. Já fica registrado já a semana dos Dias dos Namorados, hein? Já imaginou? Semana já tem. Aí, faço um convite para você. Churrascaria Senhor Catraca. Um alô para todos aí da Churrascaria Senhor Catraca. Vai ter uma programação em especial para os Dias dos Namorados lá. E já quero começar agradecendo também a grande audiência. Semana passada foi uma entrevista maravilhosa que tivemos aqui. Foi um bate-papo com o nosso grande amigo Luiz Mário, dos Ovos São Pedro. Esteve aqui conosco. Agradeço a amizade de longas datas, mais de 30 anos. E também nossos grandes irmãos da maçonaria. Sempre no começo do programa já quero abraços fraternos para todos que compartilham, que participam. Tá? Acabei de escutar uma notícia, vou logo falar no comecinho do programa. Nosso doutor Bruno Santiago já esteve aqui no programa conosco, completou aí na sua nova banca 15 associados. Parabéns, meu irmão. Abraço, sucesso para você. Conte sempre com seu amigo que vos fala. Mas sem prolongas, hoje, nessa segunda-feira, temos aí um amigo, um parceiro, um irmão também, né? Eu descobri já há algum tempo, e ele está aqui conosco, vai tirar, não dúvidas, né? Como a gente sempre traz, amigos, colegas do direito, da parte jurídica, mas vai contar uma história, né? Ele vai contar uma preocupação com a parte da advocacia, da parte jurídica, o que faz o direito, né, em suma. Mas eu não vou falar muito não, quem vai falar é ele mesmo, não vou atrapalhar não. Bem, está aqui conosco hoje, nesta noite maravilhosa, meu grande amigo, irmão, doutor Flávio Antoni Filho. Boa noite. Boa noite, Tubarão, meu querido amigo, irmão também. É uma satisfação poder falar para a sua audiência, para o seu público. E vamos bater esse papo e falar sobre tudo que a população espera aí. Pronto. Eu já quero começar que essa semana passada, né? Hoje é dia 9, segunda-feira. Semana passada eu recebi vários comentários, até de amigos ligando no grupo, em questão de relação ao crédito para os advogados. Teve aí uma participação, um empenho maravilhoso seu em relação a formandos, você que da área jurídica. Eu queria entender melhor, porque eu sinceridade, tenho nossos colegas advogados, tenho os nossos irmãos, e também aquele bacharel que acabou de se formar, que está começando a entrar na carreira. Como é que vai funcionar, meu grande amigo? A advocacia, ela passa por um momento de dificuldade. Então, tá na hora de nós irmanarmos e juntarmos forças, e tudo que for benéfico, tudo que for em prol da advocacia, eu acho que deve ser exaltado. O doutor André e o doutor Aquila Frota procuraram, numa conversa absolutamente informal, e disseram que tinham um projeto para, em especial, ajudar a jovem advocacia do nosso estado, porque tem um dado que eles ficaram nervosos ali no dia e não conseguiram falar, mas eu vou cometer essa inconfidência aqui para você. Eles são dois irmãos que se formaram na faculdade e, ao se formarem, só tinham um terno. Então, quando um irmão usava terno para atender o cliente, o outro irmão não usava. Eles dividiam o mesmo terno. Então, o intuito desse crédito, dessa linha de crédito para os advogados, é ajudar a jovem advocacia a comprar um computador, comprar um terno, quem já tem um pouco mais de condição, poder ajudar
a melhorar seu escritório, a investir na sua profissão. E são créditos de 100 mil para pessoa física e até 200 mil para pessoa jurídica. E com 3 meses de carência para pagar e até 36 meses de parcelamento com juros de 13% ao ano. Então, é uma vitória para a advocacia, que vai poder trabalhar de uma maneira mais, digamos assim, aliviada com essa injeção. É uma medida que o governo do Estado traz que ganha todo mundo, ganha a sociedade, ganha o jurisdicionado, ganha o advogado. E eu gostaria de parabenizar aqui o doutor André, o doutor Áquila, agradecer ao presidente Jean Cleuter, agradecer... Já esteve conosco aqui no programa. Ao doutor Sérgio Cruz, que esteve participando, que participou da solenidade, parabenizar o governador Wilson Lima e o presidente da AFEAM, Marcos Vinícius, que encamparam a ideia trazida pelos doutores Áquila e André. E a advocacia, nesse momento, recebe essa medida de uma maneira muito aliviada e satisfatória. Então, a gente parabeniza todos os envolvidos e políticas públicas como essa, Alistair, tem que estar sempre, tem que ser sempre exaltadas e essa classe é uma classe, a classe da advocacia é uma classe que ela é essencial à administração da justiça. Não há justiça sem advogado e nós precisamos fortalecer o máximo possível essa classe que vem sofrendo ao longo do tempo. Mas a gente pode colocar em pauta também, irmão doutor Flávio, que você também participou, né? Teve uma aderência em relação a fazer essa parceria com a AFEAM, né? Porque se você não correr atrás de uma ajuda, como dizia o meu avô, não vem até você. Raramente acontece. Então, você teve uma participativa grande aí, né? A Casa Civil, ela concentra muitas demandas do Estado, sim, né? Sim. Então, várias demandas passam pela Casa Civil e a Casa Civil, eu brinco no linguajar popular, vai distribuindo as bolas e vai ditando o ritmo do jogo, digamos assim. Isso numa brincadeira interna entre os secretários ali. Eu sempre brinco que eu chamo o governador Wilson de maestro, né? Ele dificilmente, se ele me liga, eu falo, oi, governador. Normalmente eu falo, oi, maestro, tudo bem? E aí os colegas secretários brincam que eu sou o meio de campo ali, que fico distribuindo as bolas. Então, normalmente, essas demandas, elas, em algum momento, elas passam pela Casa Civil, mas eu acho que está muito mais na hora de nós enaltecermos essa conquista para a advocacia e parabenizarmos o governo do Estado do que ficar buscando méritos pessoais nisso. Eu acredito que o mais importante é a advocacia poder respirar e ter esse ganho real no bolso do advogado para que ele possa ter o seu capital de giro, para que ele possa exercer a sua atividade laborativa com dignidade da melhor maneira possível. Perfeito. O posicionamento, concordo plenamente com o posicionamento de fazer uma diferença, porque falar é fácil, né? Falar dos outros é muito fácil. O problema é você fazer a diferença aonde você está no momento. Porque muitos passam pelaquela situação, muitos passam pelaquela cadeira, muitos já passaram ou estão no poder, mas não fazem a diferença, né? Então, eu fico feliz que você, mesmo com uma agenda muito comprometida, alinhou e está aqui conosco, dando esclarecimento e participando conosco. Governador Wilson Lima, Alistair, se você me permite, ele sempre faz questão de dizer o seguinte: a nossa missão é melhorar e mudar a vida das pessoas. Pronto. Enquanto agentes públicos, ele foi eleito por 2 vezes, com mais de 1 milhão de votos em cada uma das suas eleições. Ele bateu o recorde dele mesmo de votos. E
se a mais alta figura política do Estado tem essa percepção, não é razoável, não é aceitável que os seus secretários, os seus comandados pensem diferente. Então, o governo existe para ou não atrapalhar a vida do cidadão ou ajudar e facilitar mudando a vida das pessoas. É isso que a gente está tentando fazer no governo. E aí, tá gostando? Tubarão Show para você. Mas eu não vou falar muito só de direito, não. Vamos falar da vida do Dr. Flávio já. Vamos falar aqui sobre novidades para você. Mas antes, lembrei agora, neste exato momento, quero mandar um grande alô aí pro Gerson Sampaio, sua esposa Paula, também que está aqui conosco no programa, apoiando, agradecer de coração, amizade de longas datas. Estamos aqui com os produtos Bora Beber. Não posso esquecer, olha, tá aparecendo aqui, ó, produtos Bora Beber. E esse bonezinho aqui que a gente vai sortear nessa semana, você tem que compartilhar o programa nesta segunda-feira, tá bom? Lá no Eu Amo o Meet. Você já foi lá no Meet? O Gerson é meu primo, né? Ah, é? Olha, eu não sabia. Eu sou até... Nós somos família mesmo, eu sou até muito suspeito para falar... Para falar do Meet. Não só do Meet. Do Bar do Canto também. Para falar de todos os empreendimentos do Gerson. Eu também sou suspeito. Forte abraço aí pro Gerson. Eu agradeço de coração esse apoio, essa amizade de longas datas. Está aqui conosco já do Projeto de Vida, da época da televisão. Eu fui na época da Ultra Corrimã, passei 10 anos na rádio. O apoio sempre aí desse meu grande amigo. Quero também já aproveitar um ensejo, mandar um alô para o doutor Renan, que esteve aqui conosco já, doutor Renan, que a sua banca está participando no nosso programa, com mais de 10 associados. Obrigado, doutor Renan, pela parceria de sempre, pela amizade aqui conosco e sempre dando opiniões. Passou aqui conosco o doutor Flávio Renan, veio o doutor Renan Luna, especialista na parte civil, de contratos de construtora de apartamentos, né? E tirou muita dúvida aqui. Foi um cara que tem que agradecer e tá sempre participando conosco. E sempre a gente tem que sempre mandar um alôzinho, né? Com certeza. Os nossos irmãos, não só advogados, mas a maioria advogados que participam com o programa. Tem a parte empresarial, tem a parte da saúde e tem sempre a parte jurídica, né, do Tubarão Show, que nós temos aí essa longa data. Falando nisso, vamos falar um pouco, né, entre você e eu e você, em questão, me falaram, assim, um zumbidozinho, né, me informou. Questão de direito, eu sei que começou da família, eu sei que você estudou no Norte, mas eu quero que você que conte essa palavrinha para mim aí. Desde muito cedo eu quis ser advogado, quis trabalhar com direito. Meu pai é advogado, procurador do Estado aposentado, minha mãe é advogada, eu tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de ter crescido num lar jurídico. E eu, desde muito novo, comecei para o escritório do meu pai. Eu saía da aula do colégio, ia para o escritório dele, e ainda era ali no edifício Antônio Simões. Eu lembro, eu sei o que é isso. Na 7 de setembro. E nas férias eu ia muito para lá. E depois meu pai se muda no meados dos anos 90 ali pro escritório onde fica até hoje, ali na Avenida Tarumã. E eu inicio a advocacia em 2009, quando eu me formo na faculdade, presto exame de ordem e inicio a minha vida profissional propriamente dita, né? Porque até então era um misto ali de estágio com academia, mas sempre muito presente nas discussões dos almoços e dos jantares da família. E aí eu me formo em 2008, 2009 eu começo a advogar, fico ininterruptamente até 2018, quando o governador eleito, Wilson Lima, me chama, faz o convite para que eu assuma a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado. A nossa queridíssima ADS, que eu tenho um carinho e uma nostalgia muito grande. E aí, em janeiro de 2019, eu assumo a ADS, fico até maio de 2020,
Em junho de 2020 eu assumo a Casa Civil e estou lá até hoje, enfrentando todas as dificuldades que são inerentes a um estado de dimensões continentais como o Amazonas. Que a parte logística com 62 municípios é um pouco complicada, né? 62 municípios, dos quais apenas 9 você chega de carro. Isso, a Então, logística. quando a gente vai para fora, quando nós estamos nos outros estados, às vezes até em outros países que a gente fala isso, que são 62 municípios, que você só chega de carro em 9, todo mundo já começa a olhar. Existem peculiaridades no Amazonas que só existem aqui. Dificuldades logísticas que só existem aqui. Então, é muito importante que a população tenha a real dimensão das dificuldades dos nossos rios, são as nossas estradas, né? Então, o deslocamento para o interior do Amazonas ainda é muito difícil. Eu posso falar isso, irmão, doutor, porque na parte política, em 20 anos de política, dos 62 eu conheço 42 trabalhando em campanha. Você já foi em Canutama? Não fui em Canutama. Passei por Canutama quando eu fui para o Maitá. Nós descemos em Porto Velho e aí passa por Canutama para ir para... Eu fiz... Nessa viagem, foi a minha primeira viagem, 2019, pela ADS. Eu fiz o Maitá e Lábrea. Pronto. Porque Lábrea é próximo. A gente para em Lábrea para ir para Canutama. Na época da questão da campanha, advogados, vamos falar da parte jurídica, advogados, em relação a Lábrea e Canutama, tinha que ser o deslocamento. E para chegar, era complicado. E só uma parte do município tinha internet. E eu sempre bati isso na rádio, na televisão. Cadê a internet? Cadê o celular? Né? Agora já evoluiu um pouco, mas é complicado. Mas estado, ainda é precário. Até para o advogado, para o colega, para o amigo que está lá com o seu notebook, com o seu token para poder trabalhar. Né? Essa é uma questão sempre de preocupação. Mas vamos continuar. Já falamos um pouco aqui da graduação, da história. A gente sempre fala isso, grandes amigos, até o nosso doutor Luiz Albert veio aqui conosco também, e eu bati muito na tecla dele. Referência no direito do consumidor. A gente sempre traz, não só pela amizade, não só pelo apontamento, nem só pela indicação, você referência em alguma coisa. Né? Como o doutor Renan, que de longas datas, já uma geração mais nova, do Renan, Bruno Santiago, a geração é mais nova. Porque nós pegamos aí, se você se formando em 2008, nós calculamos aí 2003, você começou. Então, já é uma outra geração. Isso. Eu primeiro fiz jornalismo e direito, começou em 2000 na Newton Lins. Então, nós temos aí 2005, né? Temos 20 anos, né? Então, passa rápido. O pessoal pensa, porra, e tal, mas é como você, é um exemplo, e eu fico feliz que grandes amigos, a gente comentou isso também, o doutor Nicolas veio aqui conosco também, a gente bateu um outro papo. Duas referências do direito do consumidor, Nicolas Gomes e puxa Luiz o outro Albert. E tira a dúvida, né? A sociedade, os amigos, às vezes têm uma dúvida e a gente coloca. Bem, já falamos, agora vamos falar de um outro departamento, né? Nós temos agora já falamos do crédito, já falamos da formação, a parte familiar, assim, o que eu posso, a parte que fez você entrar na parte política, na parte do serviço público, como é que foi a migração, que a gente pode colocar do jurídico para o serviço público. Eu sempre, é importante a gente colocar isso, irmão, porque eu também participei disso. É uma migração do jornalismo para o direito, para o serviço público. E você é uma referência, então eu gostaria de ter a sua opinião. Em relação à família, eu sempre costumo dizer que eu não posso afirmar que sem a minha família eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. Isso vai ficar no campo da especulação, mas eu posso dizer para você com toda a segurança que sem a minha família teria sido muito mais difícil. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, um beijo para o Flávio Neto e para a Sofia. Sofia tem 7 anos, o Flávio Neto tem 5 anos. Eu tenho uma esposa que está incondicionalmente ao meu lado, que sonha os meus sonhos, que compra as minhas ideias, que me apoia naquilo que eu entendo como correto, me apoia nas minhas jornadas, nas minhas empreitadas.
eu tenho 2 pais que me ensinaram tudo que eu sei, seja no campo profissional, seja no campo pessoal. Minha mãe, ela abdicou muito nova. Hoje você vê até é um pouco mais comum as mães terem filhos um pouco mais, com uma certa idade, um pouco mais ali saindo do convencional. Mas nos anos 80, minha mãe, quando eu nasci, minha mãe já tinha 42 anos. Então, para aquela época, brincavam que ela já era mãe-avó. E ela, em que pese para ser mãe, ali já era uma gravidez de risco devido à idade que ela tinha naquele período, com a tecnologia que havia, com todo o aparato médico que havia, que não é como existe hoje. A minha mãe, ela estava no auge da idade dela produtiva em relação a trabalho. E ela abdicou disso para cuidar de mim e para me dar uma educação, para me acompanhar na escola, para me acompanhar nos lugares, nas aulas particulares. E o meu pai é a maior referência profissional que eu tenho. Eu talvez não conseguisse ter o discernimento e a resiliência que eu tenho hoje se eu não tivesse tido uma base familiar tão sólida, e talvez essa migração do serviço privado, da advocacia privada para o serviço público fosse muito mais complicada. Porque o meu pai, ele sempre diz o seguinte: você não é, você está. Perfeito. Então, você não é presidente da ADS, você não é chefe da Casa Civil, você está. Amanhã você deixa de ser. As instituições ficam e você passa. Isso. Ninguém é eterno, ninguém é para sempre nem em qualquer um outro cargo. Então, eu cresci ouvindo falar isso de alguém que tinha uma carreira bem consolidada enquanto procurador do Estado. Teve a oportunidade de exercer alguns outros cargos, mas sempre deixou muito claro para mim que o poder é passageiro. E ele escreve isso para mim. Eu tenho algumas cartas que eu guardo do meu pai, eu fiz um livro disso. Depois eu vou mandar um exemplar para você. Legal. E ele sempre diz isso: não te amedrontes, mas também não fique inebriado com o poder, porque ele é passageiro, ele vai passar. Então seja sempre quem você é, independente de qualquer cargo que você venha exercer ou qualquer posição social que você venha ocupar. Perfeito, eu concordo plenamente com isso. Sou filho de funcionário público também. Meu pai é fiscal da Cefaz, aposentado. E sempre é uma referência, né? Meu pai era tributarista, eu sou tributarista, meu irmão é tributarista, então a gente sempre tem a parte familiar, né? Você fez ensino médio aonde, doutor Flávio? Eu estudei em 2 colégios só. Eu estudei no, então, Jardim da Infância da Alberto Vale, que hoje é Centro Educacional da Alberto Vale, que desde a minha época e até os dias atuais é gerido pela irmã Leopoldina. Eu tive a grata satisfação de encontrar com ela quando nós estávamos procurando uma escola para colocar nossos filhos, minha esposa e eu. E fiquei lá até a alfabetização, a época tinha a alfabetização, e saí de lá e estudei no Lato Senso, da primeira série até o 3º ano do 2º grau. Então, só estudei em 2 escolas, todas 2 no centro da cidade, porque eu morei a minha vida inteira no centro da cidade. E depois saí de lá, prestei vestibular, ingressei na Uninorte e fiz graduação e pós-graduação. Então, assim, nunca foi... eu nunca fui de ficar mudando muito de escola. Fiz a minha parte de línguas, né? Eu estudei inglês no IBEU, e só no IBEU, e me formei no IBEU. Então, centro também. Centro, porque eu morava no centro, então era tudo ali perto. Eu também sou filho do centro. Naquela época dava para ir até andando, né? Era muito mais tranquilo. Talvez hoje eu não deixasse meus filhos irem andando. Nossa geração era outra geração. Então, estudei no Adalberto Vale, no Lato Senso, na Uninorte, e inglês eu fiz no IBEU.
Pronto. Eu sempre gosto de perguntar a questão do ensino médio. Uma vez o cara perguntou, professor, o professor gosta? Porque a faculdade, você já está formado. A parte psicológica já está um pouco bem formada. Agora, a parte do ensino médio é importante. Eu estudei no Palas Atenas, foi o princípio do Lato Sensu. Foi para o Lato Sensu e o Idanel. Só tive 2 lugares também. O irmão Lato mais Sensu velho do Lato Sensu, Palas Atenas. Então... E isso influencia muito, né? Onde você faz o ensino médio. Doutor Flávio, também queria saber um posicionamento seu. A parte da advocacia, o advogado na Casa Civil, a parte da ética, da técnica de gestão, o que a gente pode falar sobre isso? Todas as matérias que são inerentes ao direito que circundam o governo do Estado, elas invariavelmente são discutidas e tratadas dentro da Casa Civil. Por uma razão muito simples. Todos os decretos legislativos que são validados pelo Executivo, todos os decretos do Executivo, todas as leis de iniciativa privativa do Executivo ou as leis que são de iniciativa do Legislativo, que são votadas, elas vêm para a sanção ou veto do governador do Estado. Então, nós temos ali uma necessidade de construirmos o arcabouço jurídico para dar legalidade não apenas às decisões que o governador venha a tomar. Então, essa questão de assessoramento jurídico que é feito junto com a Procuradoria-Geral do Estado, com a Controladoria-Geral do Estado e participando, obviamente, outras pastas que determinadas decisões são inerentes àquelas pastas, saúde, educação, segurança, que também tem o seu corpo jurídico. A Casa Civil, ela permeia por todas essas secretarias e conversa com todos esses atores. Então, nós precisamos, todos os dias, estarmos em sintonia com a jurisprudência, com como vem decidindo os tribunais, com a atualização da legislação, para que, com isso, nós possamos embasar o governador a tomar sempre as melhores decisões. Bem, essa parte do jurídico e do acompanhamento, a gente tem certeza que tem que ter uma pessoa capacitada. E você é um exemplo e está sempre colocando em pauta a sua preocupação, né? Porque eu vejo grandes colegas, grandes amigos de longas datas, falando, pai, leva lá o doutor Flávio no programa, ela conversa lá com o doutor Flávio, tira as dúvidas, porque às vezes as pessoas têm dúvida em relação à pessoa. Para que serve o podcast? Uma vez me perguntaram, irmão, por que o podcast? Para que o podcast? Eu digo porque às vezes as pessoas não conhecem. Você vê no Instagram, vê um vídeo de Instagram, vê uma foto e acha que a pessoa tem um outro caráter, uma outra realidade. E no que tange a Casa Civil, Alistair, as pessoas enxergam muitas das vezes a Casa Civil como algo muito inacessível. Porque está ali, ao lado do governador, você diz assim, onde é que funciona a Casa Civil? Lá no Palácio do Governo. Só o nome por si só já é algo que distancia um pouco da realidade ali, entendeu? Então, quando na verdade não é nada disso. Se eu tiver que sair de lá 10 horas da noite para atender todo mundo, eu vou atender, porque a Casa Civil, ela gerencia pessoas, ela gerencia crises, ela gerencia situações das mais diversas. Então, eu não tenho hora para entrar e não tenho hora para sair. Daí, a necessidade, e aí eu volto a bater nessa tecla, porque, para mim, é muito importante a necessidade de você ter uma família estruturada, de você ter um porto seguro, de você ter um alicerce quando você chega em casa. Estava conversando com meus filhos outro dia desse, eles estavam brigando, e aí estavam chorando e eu estava trabalhando. Aí a minha esposa me ligou e falou assim, fala aqui porque eu já falei tudo o que eu queria falar e não deu jeito. Eu falei, tá, me ligou de vídeo. Eu falei, coloca os dois aí no vídeo. Eu sentado lá na minha sala. Eu falei assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O papai está muito ocupado agora, ele precisa trabalhar, ele está resolvendo aqui uma situação extremamente delicada.
Ele está tratando aqui de uma situação extremamente delicada. E se eu não tiver a tranquilidade para trabalhar aqui, se eu estiver pensando em vocês aí do outro lado, do que vocês estão brigando, que vocês estão chorando, não sei o quê, vai influenciar no meu trabalho aqui, eu não vou conseguir. Eles pararam de chorar. Aí a minha mulher depois me ligou. É verdade mesmo isso aí? Ou era só para acalmar? Eu falei, não, é verdade. Nós estávamos... Mas você parou uma reunião que você estava fazendo para atender? Eu falei, não estavam chorando? Não estavam ali precisando de mim? Eu já não estou presente todo dia devido ao trabalho. Então, se eu não puder tirar 2, 3 minutos para conversar com eles, porque muitas das vezes eu saio de casa, eles estão dormindo, eu volto, eles estão dormindo de novo. Então, a necessidade de você ter um ambiente familiar saudável... Muito importante. Eu respeito quem pensa diferente, eu entendo quem não vislumbra na família algo tão importante, mas você ter a tranquilidade de que dentro da sua casa, dentro do seu refúgio, você vai ter um ambiente saudável, você vai ter um ambiente propício a desenvolver tudo de melhor que possa existir num ser humano, como amor, carinho, afeto, compreensão. Tudo isso te dá, ou no caso me dá, eu posso falar por mim, isso tudo me dá uma tranquilidade para poder exercer as funções mais espinhosas e aguentar as tormentas do dia a dia da melhor maneira possível. O equilíbrio da parte familiar em relação ao profissional é muito importante. Nós podemos observar que vem de criação. Você teve uma ótima criação e é um reflexo, né? Quando você tem algum trauma, quando tem alguma situação no passado, como você foi criado, você vai colocar aquela falta de educação posteriormente, né? Eu penso assim. Então, a gente vê que você tem essa preocupação. E isso é muito importante em qualquer situação que possa ocorrer, né? Meu grande amigo, doutor Flávio, estou adorando o bate-papo, estou deixando aqui já por finalzinho, coisa boa, mas não vou falar não. Vou tomar só um golinho de café aqui, rapidinho, só para o pessoal ficar curioso, que dá logo a curiosidade. Queria mandar um alô pro doutor Jean Cleuton, nosso presidente, já esteve aqui no programa também, bateu um papo pra caramba, a gente tem que agradecer aí que teve essa parceria. Ele esteve lá, eu vi grandes amigos lá semana passada, lá, né? O doutor Jean Cleuton teve um contratempo e pediu pro doutor Sérgio Cruz representá-lo lá. Mas foi muita gente, eu vi vídeos, eu vi um negócio, legal. como é que foi um negócio suave, né? Eu gostei muito em relação a esse lançamento aí do crédito. E olhando para o presente e o futuro do governo, o que você pode falar para a gente, meu irmão Flávio? A gente tem uma missão ainda a desenvolver dentro do governo. O governador Wilson Lima, a todo momento, reitera isso, que nós temos que dar o máximo dentro das estruturas a qual pertencemos para que possamos transformar a vida das pessoas. Então, para o nosso futuro, para o futuro do governo, para o futuro do Estado, a única coisa... Eu tenho uma péssima mania, eu só prometo aquilo que eu posso cumprir. Eu tenho essa mania. Então, para o futuro, a única coisa que a gente pode prometer é trabalho. Trabalho, Pronto. Empenho e dedicação de continuar firme nessa jornada de transformar, ser um agente transformador e tentar fazer com que o governador Wilson consiga implementar as melhores políticas públicas para o nosso Estado. Avançamos muito e, obviamente, há muito ainda a se fazer, tem muita coisa para ser feita, mas são avanços significativos e que os próximos governantes dificilmente terão condições de retroceder. Então, o que a gente espera é poder continuar nessa batalha, nessa luta e continuar trabalhando em prol da população, da sociedade, para entregar
ao fim e ao cabo, um estado melhor do que nós encontramos. E eu venho observando, doutor Flávio, irmão, que a preocupação já nessa reta final agora, o governador está indo muito no interior e fazendo novas conquistas, né? Que é muito importante em relação ao que a gente estava falando da logística. Aquele que está no interior, ele fica preocupado. Pô, e eu, como é que estou aqui, né? Isso. Então, a parte de habitação, a parte da saúde, né? Que está tendo muito... Semana passada ele esteve em Itacoatiara. Isso. Na sexta-feira esteve em Barreirinha. Então, ele vem intensificando essas visitas por uma razão muito simples. Ele é oriundo do interior, ele é interiorano. Então, ele sabe a dificuldade que é você viver e subsistir, sobreviver no interior. Então, eu posso te afiançar que não é esforço nenhum para ele estar no interior do estado. Ele gosta daquilo. Ele gosta de estar lá. Ele gosta de estar perto da gente, das pessoas. Tanto que ele sempre pergunta quando é que é a próxima viagem, porque ele não é ele quem cuida da agenda dele. Então, ele sempre pergunta, quando é a minha próxima viagem? Quando é que eu vou? Para onde é que eu vou? Então, ele tem buscado avanços significativos na área social e, em especial, na questão da saúde, a telemedicina, que é uma realidade, as UTIs que ele implementou no interior do estado. E aí foi necessário, para você ver, foi necessário uma pandemia para nós olharmos para o interior do estado e percebermos que não havia nenhum leito de UTI no interior do estado do Amazonas. Nos 61 municípios do interior, não havia uma UTI, não havia um leito de UTI. Todas as UTIs que hoje existem no interior do estado do Amazonas são obra do governador Wilson Lima. Isso não é você fazer propaganda, você falar bem dele, isso é você constatar uma realidade. E a gente tem muita coisa para avançar, estamos avançando e tenho certeza que ainda vamos entregar um estado muito melhor. Contra fatos não tem argumentos, né, irmão? Fica muito difícil debater um argumento quando o fato é concretizado. Olha, passou rápido, foi um bate-papo maravilhoso. Quero agradecer a sua presença aqui, quero agradecer de coração aí toda a produção da Network Play, que está aqui conosco, a sua produção também. Deus primeiramente. Meus irmãos, sintam-se abraçados. Você está autorizado, tá? Compartilhar aí o programa Tubarão Show. Vai ter os cortes do Dr. Flávio. Vou mandar para ele aí, para a produção também. E essa semana maravilhosa, o Dia dos Namorados, né? Hoje é dia 9, 10, 11, 12, 13. Final dessa semana já é Dia dos Namorados. Faça a sua aí com a sua gatinha, uma programação diferente. E a dica do programa é a churrascaria Senhor Catraca. Você já foi lá? Tem um porão ali do lado? Já foi. Ele vai fazer com música ao vivo, com todo assim, um rodízio fixo. Vai ser um negócio diferenciado. Nosso grande amigo Adriano, que veio aqui conosco. Talvez vai ser um futuro parceiro, um grande amigo aí. E eu sempre quero mandar um alô também pro Jael, do Hot Dog do Rei, que sempre está ligado no programa. E suas palavras finais, meu irmão. Você pode falar, se sinta em casa. Que pena que passou rápido. Passou rápido. Gostei bastante da entrevista. Obrigado pelo convite. Agradecer a sua audiência, agradecer ao seu público e dizer que o governo do estado do Amazonas continua de portas abertas, buscando aprimorar cada vez mais os serviços e fazer sempre o melhor para a nossa população. O governador Wilson Lima é alguém que não se furta a dialogar, é alguém que está sempre disposto a uma boa conversa, então não é minimamente razoável que os seus secretários sejam o oposto disso. Então, estamos de portas abertas, continuamos de pé e à ordem para todos os amazonenses que precisem dos serviços e vamos buscar mais conquistas e mais vitórias para a nossa sociedade. Todos contam conosco e eu encerro aqui agradecendo a Deus, a minha família
e a você por esse espaço para poder contar um pouquinho da minha história. Sinta-se à vontade, será sempre bem-vindo aqui conosco. Meus amigos, passou rápido, né? Passou rápido, já estou com saudade de vocês, mas com a graça de Deus, semana que vem tem mais um programa Tubarão Show para vocês. Boa noite, até a próxima! Está no ar, um programa alegre e divertido. Vem com a gente porque está no ar.